Ô, levanta cedo para a bolsa que eu tô pronto. Ó o outro, velho. Eu tô descansar. Eu tenho lenha pra correr em todo canto. A humildade, a disciplina do sermão que mano deu. Ei, macho, a menina vai orar, peraí. Eita, desculpa, gente. Véi, desculpa, foi mal. Fala, meus benditos, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Depois de um período sabático, essa voz irritante está de volta. A gente ligado de nós. Talvez eu volte para um período sabático, principalmente depois desse comentário. Talvez eu fique intrigado mesmo das pessoas agora. E se intrigar, não vai pro céu. O tema do episódio de hoje, eu não gostaria de ficar de fora. Eu acho que me envolvi demais na série. Gostei do... Enfim, daqui a pouco eu vou falar o que eu achei da série. E é isso, gente. Aqui quem vos fala é Pedro. Estou aqui nesse comeback. Mas comigo, como vocês já ouviram, está meu querido amigo, mesmo que seja via de mão única, né? Como ele mesmo já demonstrou hoje. Meu amigo Caleb. E aí, minha gente? A amizade aqui é forte, a parceria das mãos. Pedro Rubens, eu amo você, meu velho amigo. É quase um Loki e Mobius aí, ó. Quase um Loki e Mobius. Quem é Loki e quem é Mobius? Eu sou que conversa demais. Caleb com certeza é Loki, ele faz piada sem graça. Junto com a gente também tem a futura rainha do Brasil, que vai instaurar a monarquia desse país, Nicole. Amei essa definição. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Ei, se você for ser rainha, me adota, viu? Eu tenho medo de Nicole como raia do Brasil. Eu também. Nossa, gente, só ofensas aqui hoje. Nós também temos aqui Israel. E aí, gente, tudo bom? Eu só queria dizer aqui, né, que não sei se vocês notaram, mas a TVA são os calvinistas na jaula aí, só minha opinião importa. E ainda dá tempo de Israel sair depois dessa frase. Por que só Caleb riu? Não entendi também, porque não teve graça e nem sentido. Mas tudo bem. É piada que eu faço, sem graça e sem sentido. Por isso que eu ri. Não, amiga, as suas piadas têm graça. Mas Pra mim, enfim, entende. e para encerrar o elenco de hoje do Bendito Podcast, nós temos o nosso querido amigo Felipe, que estava num período sabático maior que o meu. Mas... Era isso que eu ia dizer. E aí, minha gente? Tô aqui de volta. Não sei até quando, não sei por quanto tempo, mas estou de volta. Bom, gente, então esse é o elenco que hoje vocês estarão ouvindo. Elenco, ó, tá parecendo coisa de filme, de série mesmo, né? Que legal. Mas enfim, hoje vocês vão nos ouvir falando sobre uma série que mexeu muito com os ânimos das pessoas recentemente. Tem muitas pessoas emocionadas, inclusive aqui, que irão falar com você hoje sobre essa série. Nós estamos falando sobre Loki, a última série a ser lançada no Disney Plus, a última série da Disney que foi lançada, que conta a história do Deus da Trapaça. É um podcast de crente falando de Deus da Trapaça, olha aí, só presta assim. Mas Eita glória. Loki, o irmão do nosso querido Thor, que apareceu a primeira vez no primeiro filme do Thor e roubou a cena. Ele foi um grande... Eu acho que talvez tenha sido o único ponto positivo desse filme, que é muito ruim, o Thor 1 e o Thor 2. É horrível, meu Deus do céu. Realmente. Mas ele conseguiu roubar a cena, tanto que se tornou o grande vilão, Eu acredito que ele foi o grande vilão de Vingadores 1, porque foi ele que abriu as portas para os Chitauri entrarem e destruírem Nova York. Então, se não fosse por causa dele, a vilania dele, nada daquilo teria acontecido. E aí você vê que o personagem vai crescendo. E agora ganhou uma série pelo Disney Plus. Uma série que foi produzida desde 2019, mas só agora em 2021 foi exibida. E a série conta exatamente sobre o que aconteceu depois dos eventos de Vingadores Ultimato. Quando aconteceu aquela volta no tempo para devolver as Joias do Infinito.
E aí aconteceu que, acredito eu, que todos que estão ouvindo o podcast, pelo menos, mesmo que não tenham assistido a série do Loki, mas pelo menos já assistiram todos os filmes do MCU, ou a maioria, principalmente porque é filme dos Vingadores e atrai muito mais do que os filmes solos dos personagens. E conforme vocês puderam ver, Loki pegou o Tesseract em meados dos eventos do primeiro filme dos Vingadores. Foi o último filme dos Vingadores e ele já modificou a linha do primeiro. Em resumo, a série mostra exatamente a partir desse momento, quando ele pega o Tesseract e o que acontece, aonde ele vai parar. Ele é encontrado por uma agência chamada TVA, que é uma agência do tempo, onde eles fazem de tudo para destruir as variantes temporais, que são as pessoas ou os seres, digamos assim, porque nós vemos na própria série seres intergalácticos ali na TVA, que conseguem fazer ramificações na linha sagrada do tempo. E aí essas ramificações, dadas as variantes, elas precisam ser desfeitas, essas ramificações. E aí o que é que eles fazem? Eles não só prendem a variante, como eles destroem aquela linha temporal para que a linha sagrada não seja manipulada, não seja alterada, desculpa. E aí, por trás da TVA existem os Guardiões do Tempo, a mitologia dos Guardiões do Tempo, e conforme é dito durante a série, eles estão buscando a ordem, desfazer o caos e buscar a ordem. Em resumo, a série, o arco da série basicamente seria esse, mas eu acredito que a série é uma série muito mais sobre autoconhecimento do próprio personagem, para aprofundar ele mesmo, assim como todas as outras séries da Marvel. Basicamente, Loki é isso. E agora eu queria saber dos meus amigos, eu vou deixar minha opinião pro final, mas eu queria saber dos meus amigos do Bendito Podcast, o que foi que vocês acharam da série? Comecei emocionado. Caraca, velho. Na moral, eu não tenho um momento de paz nesse podcast, velho. Meu Deus do céu, assim, eu só apanho, né? A culpa é sua. Meu... Não, os caras aí tudo é emocionado com outras coisas e eu não posso ser emocionado com Marvel. Como é que pode isso? Ah, não. Você tá errado mesmo, meu amigo. Tá errado mesmo. Não, Tá Loki. Não é emocionado com Marvel, é emocionado com Loki. Exato. Com o final de Loki. Não, mas aí é Você tá errado Marvel. mesmo, Aí é você tá errado, Marvel. não sei. Eu só queria reproduzir a fala do meu querido Érico Borgo aqui e dizer que eu sou fã e eu quero service, entendeu? E é por isso que eu tava emocionado, porque eu tive meu service e acabou. Marco Borgo, admiro muito essa frase, gosto muito de usá-la, mas é por causa de gente assim que a Disney termina entregando série feito Loki. Pois é, né? Mas então, deixando aí, Pedro Rubens, parando de reclamar aí, né? Nem falei sobre a série ainda. Queria só falar que eu gostei da série, né? Como o pessoal falou aí. Eu não acho que ela seja melhor ou que ela é perfeita, sem defeito, coisas do tipo. Eu realmente gostei muito, principalmente de como... Porque assim, a partir do momento que a gente teve aquela porta que foi criada, né, em Ultimato, com o Loki pegando o Tesseract e tal, eu fico com muitas expectativas sobre o que é que eles iam fazer com isso, né? Era uma ponta solta muito interessante, que eles podiam abordar o personagem de novo, até porque quando o Loki veio a morrer, aí spoiler, no Ultimato, né, muita gente ficou muito triste, porque ele era um personagem muito legal e tudo mais, e a Marvel deu um jeito aí de conseguir aproveitar ele de novo. E eu fiquei muito ansioso pra saber o que é que eles iam fazer, né? Porque a gente teve todo aquele ciclo de redenção dele durante os filmes. E aí, o que é que ia acontecer? Eles iam fazer isso de novo? Não ia ficar malzinho e tal. Então, eu tava muito ansioso pra saber o que é que ia acontecer com esse personagem. E a ponta solta continuou solta, né? Então, na verdade, eles criaram milhares de outras pontas, né? Pra abordar em futuros filmes e tudo mais. Mas assim, eu gostei muito principalmente disso, né? Da maneira como eles abordaram o personagem. Novamente, eles meio que tentaram redimir ele de alguma forma. Só que de uma maneira um pouco diferente. Eu achei muito legal porque, apesar de a gente ter visto, né, essa redenção do Loki, dessa vez foi de uma maneira muito mais detalhada. A gente viu muito mais o quão a morte da mãe dele afeta ele, o quão era uma pessoa importante para o Loki e tudo mais, e eu acho que esse peso que foi colocado assim, no personagem foi muito bom. E também gostei muito do Modus. Cara, é muito massa, eu gostei demais do personagem. Eu gosto muito daquele ator, bicho, na moral.
Não, ele é sensacional, assim. E toda essa pegada, né? Eu lembrei muito de um filme bem antigo, não sei se vocês conhecem, que é o Processo. Eu acho que ele é uma adaptação de um livro do George Orwell, que assisti esse filme por causa da faculdade, mas eu lembro até hoje, filme preto e branco, antigão, que ele mostra justamente todo um sistema que impede as pessoas de fazer o que elas querem e tudo mais, que preserva a ordem e que é algo super burocrático e tal. Então, toda essa pegada foi abordada no Loki, eu achei bem interessante, da TVA e tudo mais. E, assim, indo já para o final, que aí é o motivo do porquê, né? Estão dizendo que eu fiquei emocionado e tudo mais. Cara, todo mundo que assiste Marvel esperava que em algum momento o multiverso ele fosse abordado. Finalmente a gente teve isso, né? Finalmente a gente teve a noção de quem vai ser o vilão de verdade da próxima fase da Marvel. E eu fiquei muito animado com isso, pelo amor de Deus. Quem não ficou aí, eu quero dizer que você é chato, tá? E aí você já sabe quem eu estou falando. Porque não tem como não ficar animado Você com pode tudo estar isso. em direto me dizendo que eu sou chato, mas você tá bem errado aí nessa ideia de que já foi revelado quem vai ser o próximo vilão da fase 4 do MCU, porque não foi revelado, viu? Aquele vilão que aparece, aquela variante que aparece ali, foi confirmado como vilão de um filme. A grande vilã, inclusive. Do Homem-Formiga. Exato. A antagonista que vai movimentar a fase 4 toda, que o próprio Kevin Feige já avisou, é WandaVision. Então você já tá errado na informação aí. Tá bom ficar calado aqui, desculpa aí, pessoal. Foi mal aí, perdão. Ei, Pedro, na cara não, pô, pra não estragar o velório. Então, velho, eu me decepcionei um pouco com o Loki. Porque, assim, ao contrário de Israel, que ficou muito emocionado com o final, eu fiquei muito emocionado com o começo. O começo de Loki foi simplesmente o melhor começo das séries da Marvel. Bateu WandaVision, bateu Falcão Soldado Invernal. E eu falei assim, velho, essa série tem tudo pra ser a melhor série. E ela tinha um grande potencial. Tanto é que os 2 primeiros episódios foram muito bons. Só que, mano, depois disso foi decepção atrás de decepção. Eu continuei gostando. Foi uma série que eu ainda tinha uma esperança de que no final as coisas, né, ficariam, sei lá, bombásticas. Só que, mano, que final foi aquele, pô? Que final foi tosco. Eu esperava muito mais. Assim, eu fico animado com a ideia de um multiverso. Fico, ok. Mas isso foi apresentado de uma forma muito... Tipo, olha o multiverso. Brother, como... Não, eu fico até sem comentários a respeito disso, porque foi realmente decepcionante. Eles praticamente desenharam ali, né? O que é o multiverso. Foi o episódio inteiro pra explicar isso. Foi o episódio inteiro, uma conversa véia besta, que a gente ficou tipo, tá, quando é que as coisas vão começar a acontecer? E aí a série acabou e as coisas não começaram a acontecer. Foi simplesmente isso. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando. A série como um todo, ela tinha diversos potenciais ali. Os personagens são muito interessantes, né? Esse novo Loki, ele foi bem trabalhado no começo, só que ele foi desperdiçado, né, do meio pro fim da série. A Sylvie, da mesma forma, é uma personagem incrível. Mobius é um personagem carismático, bacana. Velho, tinha muitos outros personagens. A própria Ravonna, aquela agente não sei o que 15, que agora eu esqueci. Enfim, são personagens bons que poderiam ter sido muito melhor explorados e acabaram sendo desperdiçados por aquilo que a Marvel ainda quer fazer. Então, meio que a série ela ficou sem um desfecho de fato, para que a gente ficasse na expectativa do que vai acontecer nos filmes, entende? Então, como um gancho para os próximos filmes, ok, mas como série, decepcionante. Então, para mim, essa é a minha opinião a respeito de Loki. Então, eu concordo com o Felipe. Em boa parte, isso é uma dor muito grande para mim, concordar com o Felipe. Mas, eu acho que Loki tem um ótimo começo e ela realmente vai desandando um pouco.
Não é uma das piores séries que eu já vi, mas pra o nível Disney, pra o nível Marvel, eu acho que deu uma baixada. Durante a série, os personagens são muito bons, tinha muito que trabalhar ali, e uma coisa que me chateou bastante foi a pouca quantidade de episódios. Eu acho que dava ali pra fazer uns 8 episódios, um episódio que realmente concluísse a série. Não que o último episódio da série seja ruim, mas é porque ele não conclui nada. Simplesmente ele acaba ali com o Loki em um universo que não é o seu, eu acredito. Desculpe o spoiler, que não assistiu ainda, mas vá assistir. Num universo que não é o seu, e aquela velha trama de Planeta dos Macacos, né? O cara chega lá no universo que ele espera uma coisa e é uma coisa totalmente diferente. Então eu acho que dava para trabalhar muita coisa ali na série, que não foi trabalhada, e isso me chateou bastante. Gostei do service que fez para os fãs, gostei demais. Amei o Loki Chataré, amei o Loki criança, aquele Loki velho, velho, demais, muito massa. Aquele exército de Lokis também, muito bom, surpreendente. O Thor Sapo, bicho, aquela referência, caramba, muito bom. Tô só soltando spoiler, vocês que lutem. Assista a série primeiro antes de ver o episódio. Mas eu queria saber agora a opinião de Pedro Rubens. Que é Tem Nicole antes. O boss. Tem Nicole, Nicole. Desculpa, Nicole. Ela devia falar primeiro, velho. Tem que ser primeiro as damas. Você não aprende as coisas direito aí, ó. Não me diga. Então, Pedro não falou ainda não, mas provavelmente vou conversar com ele disso. Eu concordo com o que o Felipe falou. Eu esperava mais também. Minha expectativa estava muito alta, principalmente porque eu sempre gostei desse tema de multiverso, independente de Marvel. Então, acho sensacional. E acho legal a Marvel tá entrando nisso. E esperava que a série fosse realmente explanar mais sobre isso. Mas sobre o que Caleb falou em relação a ter sido poucos episódios, conhecendo a Marvel e sabendo como está sendo o desenvolvimento das séries e dos filmes ultimamente, e desses agora que estão entrando nessa questão do multiverso, eu tenho certeza que se a série fosse de 24 episódios, ia passar os 24 episódios e ia terminar a série do mesmo jeito, sem explicar nada e ficando para a próxima, do mesmo jeito. Porque, para mim, realmente a intenção deles não foi explicar as coisas, só foi trazer, tipo, por favor, gaste mais dinheiro indo assistir os próximos filmes e as próximas séries para você entender o que a gente está querendo explicar. Mas eu gostei da série, também não posso dizer que eu não gostei. Eu daria nota 7, só para passar mesmo. Tem alguns episódios que eu achei muito arrastado, que eu realmente assisti. Sei lá, eu achei bem coenso, sem graça. Mas eu gostei da Sylvie, eu achei que deviam ter aprofundado um pouquinho mais o personagem dela. E aprofundou bastante o personagem de Loki, mas no dela eu achei que ainda ficou um pouquinho faltando mais detalhes. E amei Mobius. Em relação à amizade dele com Loki, eu gostei do desenvolvimento da amizade, de mostrar que Loki, por mais que ele queira se tornar uma pessoa boazinha e tal, ele não... eventualmente ele vai fazer alguma coisa que você não vai gostar, ele vai te trair de alguma forma. E ele realmente faz isso várias vezes durante a série. Mas eu acho que... Não sei, é porque esse negócio de ficar pra próxima, a gente acaba não podendo tomar tantas conclusões precipitadas, porque a gente não sabe ainda como é que isso vai se concluir, então eu não posso dizer o que eu gostei. Mas tem muita coisa na série boa, tem muita coisa que dá pra pontuar. Eu acredito que um dos pontos fortes da série, realmente, pra mim, é Mobius e Ravonna. São dois personagens que, apesar de não terem sido protagonistas, tudo o que envolve eles dois é crucial para o desenvolvimento da série inteira, de todos os conflitos que eles têm, de se eles acham que estão fazendo a coisa certa, se eles sabem o que estão fazendo. Isso tudo eu achei bem legal. Mas é isso, né? Eu esperava mais. Bicho, uma coisa que eu espero que a Marvel não se torne
nem transformem o universo dela em uma coisa como o multiverso do Flash lá, do DC, das séries da CW. Porque, bicho, se ficar aquele negócio, aquele círculo infinito, sempre a mesma coisa acontecendo, Sempre os mesmos personagens, né? eu vou ficar com muita raiva. É da vez que eu cancelo minhas assinaturas tudo. O cara lá que faz o Flash Reverso, ele já fez uns 15 personagens, né? Não, pô, mas eu acho que não tem mais perigo disso acontecer, porque a Marvel já tá no outro nível. Aquela série da CW ali do Flash já tá judiada faz um tempo já, boy. A série do Flash já começou judiada, pô. Pra falar a verdade. Não, no começo eu ainda gostava. Até a terceira temporada é legal. É tipo. Até a segunda temporada de Arrow ali é aceitável. Beleza, mas Loki. Ela tá tóxica, né? Porque vocês viajam pra caramba, velho. Então, eu disse que ia deixar minha opinião pro final. Gente, o que eu penso, tá? Sabe, quando a gente é criança, que a gente tá com os pais da gente, andando por aí, a gente olha alguma coisa e faz: painho, maninha, eu quero aquela coisa ali. Aí painho, maninha olha pra gente e faz o quê? Na volta a gente compra. Essa volta nunca acontece. E a compra também não. Loki é isso. Loki é uma série que promete muito e não entrega nada. É como os meninos muito bem já falaram. É uma série que abriu as portas para o multiverso. Multiverso esse, inclusive, que já tinha sido pincelado no próprio MCU. E aí a gente vê um grande problema que existe. Em qual sentido? A Marvel agora é multiplataforma. Infelizmente. Se você é o tipo de pessoa que tá ouvindo esse podcast porque acompanhou o Loki nos filmes da Marvel, você não vai entender nada do que a gente vai falar aqui, talvez. Porque você vai precisar assistir a série. E a Marvel agora vai cobrar de todo mundo que, para entender o universo deles, acompanhe a série. Infelizmente. Porque a gente sabe que existe um público ainda. Por menor que seja, a gente sabe que está crescendo a quantidade de público para streaming. Mas, por menor que seja, ainda existe um público que só assiste os filmes. E existem pessoas que vão pro cinema querendo entender o início, o meio e o fim daquele filme da Marvel que vai estar ali pagando para assistir. E não vai ter assistido a série. Então, infelizmente, as pessoas vão assistir um filme da Marvel futuramente e vão olhar e vão dizer: ah, mas quem é aquela mulher que tá ali? A gente que assistiu a série vai saber: ah, aquela é Sylvie, ah, aquela é Ravonna, ah, aquilo é o Kid Loki que apareceu. Mas as pessoas não. Por outro lado, é como os meninos já falaram. Tem episódios ali, gente, o episódio 3 e o episódio 5 são episódios que não precisavam existir daquela forma. Pegue os 10 minutos finais do episódio 3, que é quando tem a revelação, que inclusive já estava bem na cara desde o segundo episódio, que todo mundo ali é uma variante. E pegue o final do episódio 5, que é quando eles finalmente conseguem usar a magia para descobrir o castelo lá na cidade além do tempo. E utilizem aquelas cenas e prossigam os episódios a partir dali. Agora, tudo que veio antes é só referência por referência, é militância por militância. E eu nem digo a questão da militância tanto, porque eu acho que ficou de forma... foi abordada a questão de gênero do Loki no terceiro episódio de uma forma muito sutil. Não ficou forçado. Pelo menos eu acho que... Eu penso dessa forma, tá? Me perdoe se eu estiver pensando errado. Mas a série não entrega um arco fechado. É mais um vem aí que não veio aí. Infelizmente não veio aí. Loki escancarou as portas para o multiverso de uma forma que, para mim, ficou tão infantil que me decepcionou também, igual os meninos. Gosto da série, acho uma série ok, vale a pena você assistir. Eu acho que série de aprofundamento de personagem, das 3 que já aconteceram, essa foi a melhor. Por mais que, no caso de WandaVision, tenha toda aquela questão aprofundada com relação ao luto. Eles aprofundam muito o luto sobre a perspectiva de Wanda, mas eles não aprofundam a própria Wanda em si. Eles começam a aprofundar com ela, acabou a série. Que é quando ela começa a ganhar os poderes exatamente no episódio final. A mesma coisa que acontece com Loki. A mesma coisa que acontece com Falcão e Soldado Invernal. Então você tá vendo que a Marvel tá querendo fazer refém e não ganhar público. Ela tá querendo fazer as pessoas de refém pra dar dinheiro a ela. E a gente sabe que, infelizmente, a gente vive num mundo que é exatamente isso. Mas a série, bicho, é muito decepcionante. No sentido de que, eu gosto de ver tudo aquilo que aconteceu no episódio 5, que é basicamente um
um museu de easter egg da Marvel. Tem várias coisas. Gente, aquela cena inicial, quando vai passando ali pelo vazio, você já consegue perceber 1 milhão de coisas que tem ali, que são easter eggs de tudo que já aconteceu no MCU, ou até de HQs. Mas adianta ter aquelas coisas ali se não avançou em nada na série? Não avançou em nada na narrativa do personagem? Não adianta. Então, infelizmente, é muito easter egg por easter egg, é referência por referência, é service por service, mas não adiantou de nada na série. Me perdoe. Agora a militância aqui. A militância. É uma militância demais. Caracas. Ah, tu tá dizendo que eu tô militando? É. Em que sentido? Em todos. Ah, tá. Ok, tudo bem. Mas enfim, vocês agora estão achando que eu sou militante, porque eu dei minha opinião e Caleb me chamou de militante. Mas, por falar em militância... Eu concordo com a militância. Obrigado, Felipe. Por falar em militância, que é uma coisa que gera consequências, a gente precisa aprender a lidar com as consequências dos nossos atos, que é algo que Loki fala muito bem sobre isso. Como eu disse no início, o próprio personagem do Loki, a série dele começa a partir do momento que ele rouba o Tesseract, e aí cria uma ramificação temporal. E aí ele precisou lidar com essas consequências. E assim é na vida da gente. Eu estou sofrendo as consequências por ter expressado minha opinião e fui chamado de militante. Mas enfim, gente, como eu estava falando, a série de Loki fala muito sobre essa questão de lidar com as consequências dos nossos atos. Ele ficou preso ali na TVA, depois terminou sendo utilizado como um agente da TVA, e é curioso você pensar sobre a perspectiva de consequência dos nossos atos, principalmente porque a gente tá falando... Meu Deus do céu, vou entrar nesse assunto, eu não queria. Mas a gente tá falando... nós somos um podcast de cristãos reformados, que acreditam no conceito da reforma sobre predestinação e pipipi, popopó. Mas como é que a gente pode sofrer as consequências dos nossos atos se existe a predestinação? E aí? Reformados e Nicole, né? Ai, meu Deus. Vem, Nicole, vai. Vai dar a voadora. Vai, Nicole, pode falar. Mostra pra ele tudo de Genebra, vai. Dale, Nicole, dale. Canta castelo forte aí, vai. Pega teu cachimbo. Ela tá respirando fundo em casa, com certeza. Ela tá orando uma oração imprecatória. Meu Deus do céu. Só porque é assembleiana. Israel, sim, eu sou reformada, tá, Israel? Não sei se tu sabe. Mostra pra ele a Bíblia de Genebra que tu tem, vai. Sabia não. Eu pensei que a igreja era outra. Desculpa aí. E o que isso tem a ver? Todo mundo não passa pela reforma protestante, não, então eu sou reformada. Enfim, essa parte das consequências dos nossos atos é algo que dá pra perceber bastante na série, porque não só na série, né? Desde todo o desenvolvimento do personagem de Loki, desde os filmes, a gente percebe que as besteiras que faz de forma egoísta se livrar sempre dão errado, né? Sempre acabam dando errado, mesmo que não prejudique ele, prejudica a várias pessoas. Tanto que ele rouba o Tesseract e isso causa milhões de coisas, né? E aí, eu acho que essa questão na série tem muita coisa na série que faz você refletir, né? E isso é uma delas, porque eu acho que por mais que a EVT diga não, você não tem controle sobre a sua vida, a gente já tá tudo aqui feitinho e um roteiro, né? Você não pode fugir, mas eventualmente acabam fugindo. E as consequências do que Loki faz, de uma forma ou de outra, acabam chegando. Então eu acho que a série até se contradiz nesse sentido. Que eu vi como é um episódio, era um episódio por semana, às vezes tinha uma semana que o pessoal dizia Loki tá ensinando que livre-arbítrio não existe. Aí na outra semana, outro episódio, e o pessoal começava, então Loki tá ensinando que predestinação não existe. Então eu acho que é uma coisa muito complexa de se falar. Eu acredito que sim, tudo tá bem fechadinho, no caso, trazendo pra vida da gente, né? Tudo tá bem fechadinho nos planos de Deus, mas eu acredito que tem um termozinho chamado vontade permissiva de Deus, que faz com que a gente acabe agindo de certas maneiras, por mais que
sejam coisas que Deus sabe que a gente vai fazer, obviamente, porque ele não vai se surpreender com nada, né? Mas a gente não deixa de sofrer as consequências por isso, né? A gente não deixa de causar alguma coisa, tanto pra gente quanto pra quem tá ao nosso redor, quando a gente faz alguma coisa sem pensar, né? Alguma coisa de forma egoísta. E Loki é profissional nisso, né? Pelo amor de Deus, porque até o último episódio ele age sempre de forma extremamente egoísta, inclusive na forma que ele... Eu acho que é muito simbólico aquele final, eu não vou contar porque aí já é aloprar demais de spoiler, né? Mas eu acho que aquele final do último episódio que acontece aquele rolê lá com ele e Sylvie, eu acho até muito simbólico de mostrar o quanto ele acabava sendo egoísta de qualquer forma, por mais que fosse a variante dele. Mas ele sempre fazia alguma coisa sem pensar. E isso traz consequências, né? A gente vê bastante na série, inclusive Ai, é muito difícil falar sem dar spoiler, nossa. Meu Deus. Mas inclusive... Pensa naquele final e lembra de Gênesis, lembra do cenário da queda. Adão, Eva e a serpente. Aí agora tu lembra do final. É igual. Mais ou menos. Mas... Tem até a maçã lá, né? Mas eu acho que o vilão do final, eu acho que ele mostra como existem coisas que... Tanto que acontece algum evento que a gente não sabe o que é, né? Que surpreende todo mundo. E eu acho que ali é bem específico de como, inclusive, aquele cara lá estava passivo de sofrer por alguma coisa, alguma consequência, mesmo que não seja dele, né? Naquele caso. Sofreu de tédio, né? Era a consequência dele, porque Loki tem um vilão entediado. Gente. É mesmo. Eu acho que quando a série ela se propõe a falar sobre essa questão de dominação do tempo, sobre, né, de certa forma, né, com muitas aspas, predestinação das coisas, controle, né, de que tudo está escrito, tudo que vai acontecer já está destinado para ser daquele jeito e tudo mais. Eu acho que ela tenta dar uma visão de que essa predestinação é algo tirânico, né? Mas o que isso me leva a pensar? Isso me leva a pensar que quando qualquer criatura, né, que não seja o próprio Deus, tenta controlar, né, a linha do tempo, tenta fazer essa predestinação, é lógico que as coisas elas vão acabar dando errado, elas vão acabar sendo, né, de certa forma, uma prisão, algo tirânico, porque a gente não consegue, a gente não tem como dominar o tempo, como controlar o tempo. Por mais que ali eles tivessem todo um mecanismo da TVA ali para controlar as coisas, tudo sempre acabava saindo do lugar, saindo do eixo, porque na verdade ninguém consegue controlar tudo como o próprio Deus consegue, né? Então eu acho que ver, né, todo o rolê ali me faz pensar sobre como criaturas podem tentar controlar suas vidas e controlar a vida dos outros, mas elas nunca serão capazes porque elas não têm o tempo na palma das mãos. Deus, ele transcende tudo isso. Deus, ele vai muito além do que uma linha do tempo, né? Deus, ele sobrepõe qualquer linha do tempo. E ele seria capaz de controlar até mesmo o multiverso. E é isso. Felipe transcendeu na fala, velho. Falou um oceano, não entendi uma gota. Mas glória a Deus por isso, filho. Você falou igual Jonas Madureira agora. E eu entendi igual eu entendo ele. Nada. Tu não entendeu o que eu falei, pô? É sério. Caraca, moleque. Meu Deus, Caleb, eu achei que tu tava brincando. Não, eu tô falando sério mesmo. Então, Meu né? Deus. Vamos facilitar a compreensão. Mentira, vamos continuar falando assim mesmo, que ele tá sendo pegado. Mas aí, gente, as consequências das nossas atitudes, que foi o que Loki precisou encarar, né? As consequências das atitudes dele, levou ao desespero. Ele simplesmente ficou
desesperado. E a gente tem eu acho que é uma cena muito emblemática da série, que é quando ele consegue, quando o Mobius mostra pra ele o filme da vida dele. Eu acho aquela cena muito linda, é muito bonita, é emocionante pra caramba. Que eu acho que é um dos pontos positivos, como eu já citei. A série aprofunda o autoconhecimento do personagem. Ele se conhece durante os episódios da série, seja pelas variantes dele, ou ele próprio, vendo a história dele, ele consegue se conhecer. E a partir do momento que ele vê aquele filme, ele meio que fica desesperado na perspectiva de reconhecer quem ele é, porque eu acho que por mais que ele tenha a natureza de um gigante de gelo, ele é muito mais da nação pela qual ele foi criado, para ser, no caso, um Asgardiano. E eu acho que até nisso a série dá para fazer um paralelo com o cristianismo, no sentido de que por mais que a gente tenha a nossa natureza pecaminosa e a gente se desespere com a iminência do pecado constante à nossa volta, ainda assim existe uma natureza que foi implementada em nós através da cruz de Cristo, e essa natureza sempre vai nos fazer lembrar da cruz de Cristo, vai sempre nos fazer lembrar de que nós somos em Cristo, para assim meio que, eu não sei se utilizar a expressão meio que é interessante, mas meio que abrir mão do pecado e se voltar para aquilo para o qual nós somos chamados, sabe? Mais pra frente a gente vai falar sobre a questão do propósito que a série trata, mas Loki ficou desesperado por querer ser o dono e o condutor da própria história. E no caso da vida da gente, no caso em específico conosco, seres humanos, e enfaticamente com relação aos cristãos, nós não somos donos da nossa própria história, né? Existe um Deus que é soberano, como Felipe muito bem disse, uma frase que com certeza ficou muito marcado para mim agora, foi essa questão de o Senhor controlar o multiverso. O Senhor controlaria o multiverso, ele controla o multiverso que é a nossa vida, gente. Porque a gente vive sempre nessa... Eu não sei qual é a palavra certa, eu acho que Felipe com certeza vai saber. Não sei se é dicotomia ou dualidade, eu nunca vou saber identificar, gente, desculpa. Mas a gente vive sempre nesse dilema, vivendo em cima de uma linha muito tênue. Eu acho que é sinônimo isso aí, dicotomia, dualidade. Enfim. Se não for, quem tiver ouvido nos corrija. Se não for, vai ser a partir de agora. A gente cria uma linha temporal, uma ramificação, que seja. Mas a gente vive sempre nessa linha tênue entre o pecado e a busca pela santidade. Entre a nossa carne desejar o pecado constantemente e ao mesmo tempo o Espírito Santo que habita dentro de nós nos convencer do pecado, da justiça, do juízo constantemente. Porque por mais que a gente já tenha sido convencido disso no momento em que o evangelho foi anunciado, mas ainda assim a gente precisa constantemente estar sendo lembrado disso para que assim a gente consiga realmente lutar contra o pecado, não com as nossas forças, nem com as nossas próprias armas, porque a gente não tem força, não tem arma nenhuma para lutar contra isso. E aí por isso que a gente se desespera querendo ser o dono da nossa própria história, como o Loki foi. Mas a gente consegue lutar com a força que vem do alto e com as armas que o Senhor nos deu. Cara, muito massa aí vocês estão falando. Algo que eu achei muito legal desse filme é que o Loki, ele é ao menos na minha opinião, né? Ele aparenta ser um deus muito humano, assim. Eu sei que isso parece ser contraditório. Mas em certos momentos eu conseguia, assim, sabe, me identificar com alguns dilemas do que o Loki estava passando. Até porque, principalmente essa questão, né, de quando ele se depara com a realidade da TVA, que enfim, as coisas elas são meio que predestinadas, elas são controladas, e que não existe o que ele fazer, não tem como ele fugir disso. E aí ele fica se perguntando por que, né, as coisas elas são assim. E eu já me peguei muito nesses dilemas, assim, sabe, de olhar para a realidade e perguntar, não, mas por quê? Afinal, por que que as coisas elas são desse jeito, assim, e precisa existir? E quando a gente não entende as coisas, não entende o porquê delas serem do jeito que são, né, isso gera uma certa indignação, um certo desespero, porque a gente não tem controle sobre aquilo. E eu vejo muito isso no Loki, é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque ao mesmo tempo que
Porque esse desespero do Loki, ele me lembra muito o final do livro de Jó, sabe? Onde Jó, ele pergunta sim, e cadê Deus? Sabe? E tudo isso. E aí, Deus ele responde com outras várias perguntas a Jó. E é muito interessante a gente parar pra pensar sobre essas coisas, na minha opinião. E assim, é muito massa a gente ver essa questão do Loki, de todo esse desespero, porque é a nossa incapacidade de ser humano, sabe? De não compreender as coisas às vezes. E como vocês falaram, eu acho que isso ganha um sentido completamente diferente quando a gente conhece quem é que tá por detrás de todas as coisas. E talvez isso tenha acontecido um pouco com o Loki também, né? Quando ele se encontra lá com... Então, assim, quando ele encontra lá a variante, né, do Kang, do Conquistador e tudo mais, e vê quem é que tá por detrás e por que as coisas elas acontecem daquele jeito, o Loki começa a observar todo o processo de uma maneira diferente, a ponto de ele pensar será que não era melhor que eu tivesse lá no controle, né, para que a ordem ela existisse e tudo mais, e eu acredito que isso se parece um pouco, de certa forma, com o que Deus ele tenta fazer para Jó, de se questionar. Não, mas quando essas coisas estavam acontecendo, quando você estava passando por tal coisa, eu não estava lá e tudo mais. Ou seja, esse desespero, ele acaba encontrando sua resposta quando a gente entende, né? Quem está no controle. O que está por detrás de tudo isso, né? Quais são os reais propósitos das coisas que estão acontecendo. Já emendando com o próximo tópico com o que tu falou, Israel. Uma coisa que eu observei na série que é muito legal é que aparentemente nem o cara que se diz estar no controle de tudo, ele tá no controle. Aquele cara ali, na verdade, ele é uma farsa, assim como o Loki. Tanto quanto o Loki. Porque no final a série deixa bem claro que nem ele estava controlando o que ele dizia controlar. E Exatamente, isso é uma coisa... aquele que permanece não permaneceu, né? Exatamente, tá ligado? E tipo, é muito, muito interessante aquela parte em que Sylvie e Loki dão de cara com os Guardiões do Tempo, que eles achavam que era a galera que estava mandando e tudo chegar lá, na verdade é um monte de robô. E depois, quando eles realmente encontram o cara, eles também descobrem que aquele cara também não é o que ele estava dizendo ser. Então, aparentemente, parece ser um desespero, justamente esse desespero por achar que alguém controla e tomar esse controle. E é sempre essa busca incessante de estar atrás de quem controla ali tudo, mas ele parece nunca encontrar, porque na verdade ele está procurando no lugar errado. E também, na verdade, ele quer que ele mesmo controle, né? Que ele mesmo não deixe ninguém controlar a ponto dele ficar desesperado procurando quem quer que seja que esteja fazendo isso. E é muito doido isso, porque na vida da gente é como tu falou, tipo, a gente é muito assim, a gente nem percebe, mas a gente sempre acha que a gente controla a nossa vida e que a gente tem que ter controle sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, quando na verdade a gente não tem controle sobre nada. E quanto mais cedo a gente entende que a gente não tem controle sobre nada, melhor, mais são a gente vai ficar, porque essa busca por estar controlando a própria vida, bicho, se a gente conseguisse controlar a própria vida, tava muito pior. Tava muito pior, muito pior. E eu acho que no Loki é exatamente a mesma situação. É um fardo muito grande, né? Sim, Se a gente tivesse realmente o controle sobre nossa vida, a gente, sei lá, a gente estaria lascado, na verdade, né? A gente não tem nem sabedoria pra isso, velho. A gente não tem nem sabedoria pra isso. A gente não ia saber lidar. Da mesma forma, o Loki, ele fica nessa busca incessante, mas se ele tivesse controle, acredito eu que nem ele mesmo ia saber o que fazer. Tanto que em vários momentos da jornada dele nos outros filmes, a gente percebe que em todos os momentos, quando ele tem
um pouquinho de moralzinha, assim, entre os Vingadores, que ele faz alguma coisinha boa, ele também não sabe lidar com isso. Ele sempre parece meio que não sabe lidar com o poder. E por mais que ele queira isso, ele não consegue, ele não sabe, tá acima dele. Visivelmente tá acima dele isso. Isso me lembra daquela questão que é abordada na série, né? Que é quando ele se encontra com os variantes. E aí se perguntam, né? Tipo, na verdade, é quando ele tá conversando com o Mobius. E aí o Mobius, ele explica qual é a característica dos Locks, né? Se eu não me engano, que é o fato deles sobreviverem. Tipo, não, a ideia do Loki, né, justamente que eles sejam controladores e tudo mais, como eles tanto pensam ser, né, que eles nasceram para ser reis e tal e tal. É bem legal quando tem essa conversa assim, você vai vendo que realmente o Loki, ele, ainda que ele conseguisse em algum momento chegar a esse lugar que ele tanto deseja, talvez ele não saberia lidar com isso muito bem. Mas a própria decisão do Loki ali naquele final, né, é coerente com todo o histórico dele. O fato dele querer realmente ter o controle das coisas nas mãos era algo que ele sempre buscava. Então acabou que quando o negócio apertou, ele não conseguiu fugir daquilo que ele sempre quis. E por isso que terminou daquele jeito, né? Mas então, vocês acham que foi bem isso? Porque eu entendi de uma maneira diferente. A partir do momento que ele, tipo, dá o beijo na Sylvie lá, e explica tudo que ele tá falando, e diz que o que importa realmente é que ele quer ver ela bem, eu sinto que ele tipo, tá deixando um pouco isso de lado em prol do bem geral, pô, entende? Ele ali, ele tava querendo ver ela bem, só que tentando convencer ela de que o bem pra ela seria o lado dele, entendeu? Exato. Seria controlar as coisas. O bem pra ela seria controlar as coisas. Até nesse momento ele é egoísta. Eu acho que é outro ponto super negativo da série. É mostrar até o terceiro episódio. Até o terceiro não, desculpa. Até o quarto episódio. Um amor narcisista entre os personagens. E a partir do quinto episódio se tornar um amor viril. Onde eles começam a se gostar, a se atrair fisicamente. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. É até escroto falar um negócio desse. Pelo amor de Deus, aquele negócio não rola, não. Mas é bem por essa linha Não, aí. mas não deixa de ser narcisista, né? Porque eles são variantes do mesmo Loki. Eu entendo, não deixa de ser narcisista. Mas a partir do momento que entra no âmbito físico, no âmbito sexual, o narcisismo, desculpa, ele se reduz a quase nada. Daí Entendeu? eu discordo. Eu acho que é pelo contrário. Eu acho que se torna mais narcisista ainda, porque é como se ele tivesse se apaixonado por ela, justamente por ela ser uma versão melhor dele. Ele só vê nela o que ele poderia ser, e aí ele se apaixona por ela por isso, tá ligado? É tipo, você se ama tanto, você é tão fissurado em você mesmo, que você quer uma versão sua melhorada, tá ligado? Eu acho que é ainda pior. Eu tô com Nicole aí. Eu também vi por esse lado. Eu vi que, na verdade, ele se apaixonou por ele mesmo. E isso saiu do âmbito apenas sentimental e foi pro âmbito sexual. Porque o narcisismo dele aflorou pra esse lado também. Meu Deus, é horrível pensar isso. É péssimo, péssimo. O cara precisa de uma terapia pesada, velho. É horrível pensar isso. Mas quando você entra na questão, né, dos méritos da narrativa e tudo mais, você percebe que isso é muito interessante. De que eles entregaram algo que eles estavam querendo construir. De mostrar que continua sendo o Loki. Ele pode ter sofrido, né, algumas redenções, alguma coisa do tipo, mas ainda é o Loki ali. Ainda é o Deus da Trapaça. Ainda é aquele cara egoísta, no fim das contas. Ah, Maria, Deus me perdoe, mas eu não acho que isso agregue em nada na narrativa, feito que você falou aí, mas tudo bem. E aí, gente, esse amor narcisista de Loki que a gente acabou de citar, ele aconteceu pelo desconhecido, né? Se a gente for levar em consideração o que Nicole acabou de falar sobre ele ver em Sylvie uma versão melhorada dele, então é porque ele se deparou com algo que era inimaginável, era algo desconhecido para ele. E aí tem outros dois personagens que envolvem essa questão do desconhecido, que é Ravonna e Mobius, que a gente já citou. Mobius, amo. Ravonna, que tem um a ver, né?
Mas eu acho que Mobius é um dos personagens mais profundos dessa série, inclusive. Inclusive, pelo amor de Deus, Zé Boné, volte aqui e coloque uma cena de Mobius andando de jet ski. Que ódio de você que não fez esse momento Por acontecer. favor. Mas, eu acho que Eu tava esperando isso, boy. tinha Eu que tava ter. achando que isso ia acontecer no final, boy. Eu achei que ia Ai, ter uma ai. E flashback, que isso né? tivesse Alguma coisa acontecido assim. no episódio 5. Era pra ter um lago ali no vazio e ele ter vindo de jet ski. Era tão melhor, era tão Mano, mais. tem Era tão mais tanta bonito. coisa que essa série poderia ter apresentado. Ai, Jesus. Eu disse, foi o Vem Aí que não veio aí de jeito nenhum. Mas, voltando, né? Eu acho que Mobius, a perspectiva de Mobius sobre essa questão de lidar com o desconhecido, quando ele fala lá, eu acho que o diálogo dele com Loki no segundo episódio é um diálogo muito emblemático sobre a questão de ele defende a EVT, mas ao mesmo tempo você percebe que é uma defesa questionando. Ele defende aquilo porque foi imposto a ele. Ele não lembra como ele chegou ali, ele acha que ele foi criado ali, que ele foi criado para EVT, e sempre trabalhou ali, mas ele tem vontade de um dia andar de jet ski. Então, na mesma medida que ele defende a EVT, você percebe que existe um tom de dúvida na fala dele que leva ele a questionar algo que ele não sabe de onde vem. Ou seja, ele não sabe de onde está vindo essa memória do jet ski, por que isso está acontecendo com ele. E ele sempre opta, eu vejo pelo menos em Mobius, um lado muito otimista com relação a essa questão do desconhecido, porque ele se mostra muito aberto a conhecer algo novo, se mostra muito aberto a tentar descobrir algo, a tentar entender aquela situação. E você consegue perceber isso no decorrer de toda a série. Enquanto Ravonna, por outro lado, eu acho que a Ravonna não ficou muito evidente durante a série o que ela é. Se ela realmente estava do lado da EVT, se ela queria descobrir quem eram realmente que estavam por trás da EVT e se vingar daquilo. Eu acho que ficou meio que um personagem meio que agridoce, sabe? Você não gosta dela, eu acho que é muito difícil você gostar da própria Ravonna em si, porque ela é um personagem bem pedra de tropeço mesmo. Mas eu acho que essa linguagem deles dois falando sobre a questão de lidar com o desconhecido, eu acho muito, muito válida de ser abordada. Eu nem gosto nem não gosto de Ravonna, mas eu acho que eles dois são bastante, assim, são realmente essa representação, né, de forma diferente de lidar com isso. Só que no caso de Ravonna, eu acho que acaba se tornando uma coisa muito real, no sentido de que a gente muitas vezes acaba caindo no mesmo erro que ela, de seguir uma coisa sem sequer questionar ou procurar saber. E levando para o lado da nossa vida cristã, eu acho que se aplica ainda mais, porque muitas vezes a gente acha que é inclusive uma coisa que eu estava assistindo Sobrenatural, assim, não me julguem, eu tô assistindo essa série de novo, mas enfim. E aí, o que acontece? Eu tava assistindo e eu lembrei de Ravonna justamente numa cena em que Jim e Sam, que são os personagens de Sobrenatural, pra quem não conhece, eles estão discutindo e em dado momento Sam fala pra Jim, tipo, você nunca questiona o que o pai manda a gente fazer, porque você só ouve ele falar, balança a cabeça e vai lá e faz. Aí Dean fala, isso é o que um bom filho faz. Só que isso, e automaticamente isso me lembrou de Ravonna. Tipo, ela acha que ela passa aquele momento todo na EVT achando que vai fazer dela uma boa funcionária se ela não questionar nada e só seguir, só fazer e acreditar que os guardiões do tempo são as pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, e ela não precisa saber o que é, nem qual é o plano deles, ela só precisa fazer o que eles mandam ela fazer e pronto. E muitas vezes a gente se engana achando que por a gente seguir a Cristo, por a gente ter a nossa crença em Deus, a gente não pode questionar nada, a gente não pode duvidar de nada, mas pelo contrário, eu acredito que
A partir do momento em que a gente questiona, que a gente procura respostas para as nossas dúvidas, que no lugar certo, isso só vai fazer com que o nosso relacionamento com Deus se estreite ainda mais, porque eu não posso estar seguindo uma vida cristã só pelo automático, estou indo lá e tal, não tenho nenhum tipo de relacionamento com Deus, eu só estou indo para a igreja no automático porque eu me acostumei e o que dizem para eu fazer eu faço, o que falam para mim eu acredito. E isso dá muita abertura para a gente ver aí tantas doutrinas tronchas, né, cheias de coisa errada. E muitas vezes as doutrinas ganham popularidade justamente por causa disso, porque a maioria das pessoas ouve, balança a cabeça, e é isso mesmo, e não procura saber, não estuda, não questiona, não fala com Deus, não tem um relacionamento íntimo com Deus. E eu vejo muito isso em Ravonna. É lindo Mobius, eu acho lindo o fato de que ele aparentemente, ali de todo mundo que está ali na EVT, aparentemente só ele que tem esses flashbacks, essas memórias, esse resquício de memória da vida que ele teve antes de se tornar uma variante ali. E porque provavelmente essas memórias eram tão fortes no coração dele que, por mais que ele estivesse ali e não entendesse bem o que está acontecendo, elas ainda estavam ali e faziam com que ele questionasse tudo o que estava acontecendo e ficasse sempre com a pulga atrás da orelha, querendo saber o que está acontecendo. E quando você para observar Mobius e Ravonna, a gente percebe que é muito mais comum eu ser Ravonna do que eu ser Mobius. É muito mais comum a gente seguir nesse caminho de cegueira, de automático, uma coisa que é costume, do que eu... A zona de conforto, né? Isso, do que realmente eu seguir aquilo porque eu entendo aquilo, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito realmente, eu concordo com o que eu estou fazendo e é por isso que eu estou fazendo. Então, eu não sei, eu não consegui criar esse abuso do personagem de Ravonna durante a série justamente por causa disso, porque eu achei muito enigmático trazer dois personagens do mesmo ambiente, do mesmo que aparentemente estão lá há tanto tempo, um quanto o outro, e os dois lidam dessa forma diferente em relação a EVT. Tanto que quando o Loki chega, ele, para Mobius, se torna uma pessoa que está ali instigando a ele a questionar mais ainda, e para Ravonna ele se torna uma ameaça, porque ela só vê alguém que está fazendo com que ela tenha dúvidas, mas ela está tão cega ali que nem dúvidas ela quer ter, ela quer só continuar na cegueira e pronto. Sim, verdade. E tô falando aí agora, eu fiquei refletindo aqui sobre essa questão da Ravonna. Eu também tinha percebido, né, essa questão de que existia um dilema ali. Porque até certo ponto a gente via Ravonna como sendo uma vilã, né? A gente via ela como sabendo das coisas e tudo mais, e ela tava ali como uma vilã na história. E aí, a partir de certo momento, a gente percebe que, na verdade, não. Ela só tava seguindo aquilo que ela aprendeu, que ela nem sabe como aprendeu ou quando aprendeu, e ela estava só reproduzindo. E isso faz muitas vezes com que nós sejamos vilões também, né? Quando Nicole falou aí sobre, né, fez o comparativo com as nossas vidas, sobre como muitas vezes a gente é muito parecido com Ravonna. Eu vejo assim certos líderes de igreja, de gente que não intencionalmente acaba se tornando pessoas perigosas, pessoas que acham que estão falando a verdade, mas na verdade não estão. Uma galera que aprendeu errado e propaga um evangelho errado, mesmo achando que está certo, mesmo com toda a boa intenção do coração. E elas não deixam de ser culpadas por isso. Essa é a grande questão. A gente não pode também achar assim, não, fulano é inocente porque ele não sabia daquilo que ele estava fazendo. Só que ele tinha o dever de saber daquilo que ele estava fazendo. Então, muitas vezes, nós ou certos líderes cristãos acabam sendo como Ravonna, trabalhando ali como vilões na história, mas, na verdade, não era a intenção deles serem vilões aí. E é por isso que
conhecer de fato a verdade é fundamental, né? É a verdade que liberta. Não, e nesse contexto tem até aquele momento lá que o Loki e o Mobius eles estão conversando lá na AVT. E lá surge aquela frase, né? As coisas nas quais acreditamos são reais simplesmente porque acreditamos nelas. E é muito interessante a gente pensar isso em como no nosso mundo é difundido essa ideia, né? E muitas vezes a gente cai nisso, acreditando que pelo simples fato de nós termos fé em algo, nós acreditarmos em algo, aquela coisa é verdadeira. E eu lido muito com esse debate quando eu tô tratando com outras pessoas que não são cristãs e elas perguntam sobre aquilo que eu acredito. E aí as pessoas vão dizendo, não, mas eu acho tal coisa é assim, assim e assado. Não, mas eu acho que é assim, assim e assado. E aí você tem que dar aquela resposta. Então, infelizmente, aquilo que você acha não é a verdade, né? Meu pastor, ele tem uma frase bem engraçada, que ele diz... isso de você achar, você sentir alguma coisa é um ótimo... É o que diz muita coisa sobre absolutamente nada, né? Tipo, isso não prova que é algo verdadeiro. Eu acho que essa frase só reforça como a TVA não é a mesma coisa, não funciona da mesma forma que Deus, não tem essa mesma propriedade, esse mesmo poder, porque a gente sabe que Deus não depende da gente, não depende que a gente acredite nele para ele existir. E quando essa frase surge, é justamente quando Loki tá ali dizendo que ele veio de Asgard, né? E o Mobius fica falando de uma forma até sarcástica de tudo que ele viveu lá com o pai e Thor. Só que... E aí Loki, da mesma forma, fala para Mobius sobre aquele círculo ali que ele acredita de Guardiões do Tempo e etc. E o Mobius fala justamente que cada um tem a sua versão da história, porque cada um acredita numa coisa, e que o ponto de vista deles, no caso, não vai fazer diferença, porque o que o Loki acredita, a partir do momento que ele acredita, se torna verdade. E a gente sabe que isso na prática não faz sentido, né? A crença, no caso, não faz sentido para a gente aplicar para a nossa vida cristã, porque a gente sabe que não importa se a gente crê, se a gente perde a nossa fé, se a gente, seja lá o que for que aconteça, Deus, ele vai continuar sendo a pessoa que está ali no controle de tudo, que está sabendo de tudo, que manda e desmanda, enfim. E não depende de nós. Eu acho que é bastante... Esse lembrete é bastante válido, até por essa busca de poder de Loki. E nossa, de que a gente não tem poder sobre nada. Quem tem poder é Deus. E o fato dele não depender da gente, eu acho que só mostra o quanto a gente é bem pequenininho e acha que a gente é muito importante, mas a gente não é. E no caso de Loki, eu acho que é muito essa questão, né, de ego, de achar que tem alguma moralzinha para querer ter alguma coisa, quando na verdade ele não tem moral nenhuma. Ele acha que é alguma coisa, mas ele não é nada. E a mesma coisa é a nossa vida, né? A bicha é crente, viu? Veio pra mostrar que é reformada mesmo. Gostasse, evangélica. Crente é ela. Pois é, eu tô aqui, ó, espantado, meu amigo. Mais reformado que eu. Meu Deus, espantado. Duvidou de Nicole. Disse que tava espantado porque duvidou. Nunca Isso aí- duvidei, Nicole. Isso aí é o machismo. Vou filmar minha Bíblia da Reforma aqui. Você é a rainha da monarquia aí toda que tem, velho. É isso, acabou. E aí, gente, complementando essa questão que... Complementando não, avançando, né? Uma coisa que Loki não fez, que foi avançar a história do arco do personagem, mas enfim, avançando para nossa conclusão,
Nós já falamos sobre Ravonna, sobre a idealização, a necessidade que a gente tem de questionar a determinadas coisas. Isso é saudável pra gente. Isso não é algo ruim. Não pense isso como algo maléfico pra gente. É bom a gente questionar. Acho que eu tenho o costume de falar, e esses dias eu tava meditando em algumas coisas, em um determinado filme, e até no livro de Oséias, e eu acho que às vezes assim, a gente questiona tanto sobre determinadas coisas, a gente às vezes quer tanta resposta para determinadas perguntas que a gente tem, só que às vezes o Senhor não quer dar essas respostas a gente. Acho que o Senhor nos leva não à resposta, mas o Senhor nos leva a refletir sobre aquilo que a gente está perguntando. Acho que às vezes o Senhor quer trabalhar com a gente muito mais sobre a pergunta que a gente está fazendo do que dar a resposta para aquela pergunta. E eu acho que é bom a gente às vezes se atentar a isso. Diferentemente de Ravonna, que feito, Nicole muito bem falou, né? Sobre a característica da personagem. A série mostra os dois lados de uma mesma moeda, digamos assim. São dois personagens que estão inseridos ali naquele contexto. E enquanto um questiona demais e deseja entender melhor aquilo, Ravonna é a defensora por ter sido imposto a ela, digamos assim, aquela realidade. E na medida que Mobius buscou respostas e começou a obter essas respostas, Ravonna não questionou. Ela simplesmente foi e fez. Eu acho que no caso da vida cristã, é bom a gente é bom a gente questionar, sim, em todos os âmbitos, é bom a gente sempre estar questionando, porque eu lembro que a TV Futura fazia uma propaganda que dizia assim, as respostas movimentam o mundo. Eu acho que era algo assim. Vocês lembram, gente? Não, ao contrário, eles dizem assim, que não são as respostas que movimentam o mundo, são as perguntas. É isso mesmo. A TV Futura tinha essa propaganda dizendo que não são as respostas que movimentam o mundo, são as perguntas. E eu acho que é exatamente daí. A partir do momento que alguém se questionou como era que o feijão ia, qual era o complemento bom para o feijão, alguém chegou com a resposta e disse: Olha, coloca aqui o arroz. E aí deu certo. Quando alguém pensou: Caramba, o que é que eu vou fazer com o trigo? E aí disseram: Ah, vamos fazer um negócio ali. Aí surgiu o pão, surgiu o macarrão. Enfim, gente, vamos questionar mesmo, porque eu acho que a partir dos questionamentos a gente começa a obter respostas ou não, como eu falei. Às vezes o Senhor pode nos fazer refletir somente sobre a pergunta que a gente está fazendo e sobre a nossa insistência em querer obter uma resposta. Às vezes o Senhor quer tratar com a gente sobre isso. E por outro lado, a gente tem Mobius, que ansiava por uma vida, e eu acho que a idealização de Mobius é muito emocionante. Ele se lembrava de quem ele. Ele não se lembrava enfaticamente e especificamente de quem ele era antes da agência, né? Antes dele ser raptado, digamos assim, para ser um agente ali. Mas ele sabia que o coração dele não era dali. Ele sabia que ele não pertencia 100% àquele local. E é feito, eu já falei, eu acho que a gente constantemente, eu falei sobre a perspectiva de Loki, né, que não era um Asgardiano, mas ele não era biologicamente um Asgardiano, mas ele sabia que ele pertencia ali. E Mobius é do mesmo jeito. Mobius não era um agente da AVT. Ele trabalhava para a AVT, mas ele sabia que ele não pertencia 100% àquele local, que havia alguma outra coisa para além dali. E isso me faz lembrar do personagem que eu acho que foi o personagem que eu mais gostei na série toda. E eu preciso de uma série solo dele. Disney, Marvel, dê seus pulos, por favor. Mas o personagem do velho Loki, ele sempre traz a reflexão para a roda sobre o glorioso propósito. Loki até tem citado já no episódio anterior, no 2 e no 3. E aí no episódio 5, o velho Loki fala sobre a questão do glorioso propósito. Ele sempre busca um glorioso propósito, porque algo que a gente não citou aqui, mas, gente, as variantes acontecem, elas surgem a partir do momento que acontece o evento Nexus. O que é um evento Nexus? É quando uma variante
vai criar ramificação, obviamente, como eu já falei, mas é como se fosse um evento apocalíptico, digamos assim. Pelo menos a série mostra essa perspectiva. Então, todas as variantes do Loki que aparecem na série tiveram seus momentos apocalípticos, seus eventos nexus, quase que não sai. E aí, o velho Loki, ele sempre se questiona sobre qual é o glorioso propósito dele. Que ele vai descobrir, e aí ele finalmente descobre, e é um dos momentos que eu acho que visualmente e até simbolicamente é a cena mais espetacular da série toda. Eu fiquei muito, muito, muito emocionado. Eu acho que depois de uns 2 anos, eu finalmente mudei minha capa de perfil do Twitter e coloquei uma foto daquela cena, porque eu acho lindíssima, gente. O significado dela é muito bonito, visualmente ela é muito bonita, uma roupa original, um uniforme original do Loki das HQs. Foi uma referência muito direta. É basicamente igual mesmo. E eu tava lendo, antes da série começar, eu li algumas HQs e eu li, coincidentemente, aquela Jornada do Mistério, que é onde aparece o velho Loki. E pra mim, foi sensacional ver aquilo. Mas quando ele fala sobre o glorioso propósito, a gente se lembra de diversas passagens bíblicas. Como, por exemplo, o caso de 1 Coríntios 10:31. Mas, velho, tem tanto personagem que a gente pode citar, o glorioso propósito de Cristo que veio para salvar a humanidade e a vocação para o qual o Senhor nos chamou. É uma reflexão muito grandiosa. Mas aí eu já citei agora há pouco um livro bíblico, um texto bíblico, e eu queria refletir sobre ele também, sabe? Eu acho que a história de Oséias me faz refletir bastante. Eu sempre me emociono quando falo, vou tentar segurar um pouquinho. Mas Oséias teve um glorioso propósito. Eu fico tentando me pensar sobre os pais de Oséias. Quando Oséias nasceu, a idealização que eles tinham sobre o filho, né? Meu filho vai ter... O propósito da vida do meu filho vai ser viver para a glória de Deus. Só que quando você pensa isso, você não imagina que seu filho vai ter uma vida como Oséias teve. Gente, Oséias foi chamado para se casar com uma prostituta. E os filhos de Oséias, eles eram filhos que representavam a maldição de Deus, a ira de Deus sobre o povo de Israel. Então, quem é o pai que vai ter um filho e vai imaginar que o seu filho vai ter uma vida assim? Mas a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas acima de tudo, tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E a vida de Oséias foi um constante cumprimento do glorioso propósito para o qual o Senhor chamou ele. E é do mesmo jeito na vida da gente. A gente corre atrás do vento, constantemente. É feito de Salomão. A gente tá correndo atrás do vento, vaidade por vaidade, mas, no final das contas, existe um tempo determinado para todas as coisas. Inclusive o tempo no qual a gente vai conseguir entender que a gente conseguiu cumprir o glorioso propósito para o qual Cristo nos chamou. Que pode ser em vida ou não, né? Exatamente. Não, e outra coisa, a gente, né, acaba ficando muito num pensamento como o do próprio velho Loki, né? De que o glorioso propósito precisa ser algo grandioso. No caso dele, né, de certa forma, se cumpriu ali o glorioso propósito dele de uma forma gloriosa, de fato. Mas isso não significa, né, que o nosso glorioso propósito também vai ser algo grandioso. A gente sempre acaba pecando por achar que a gente precisa ser extraordinário, que as coisas da nossa vida precisam ser extraordinárias, quando na verdade, né, o glorioso propósito ele é ordinário. Simplesmente o fato de você comer e beber, fazer qualquer coisa, isso pode ser um glorioso propósito. Por quê? Porque deve ser feito para a glória de Deus, né? Então, uma coisa que me deixa pensando assim, né? Depois do que Pedro falou aí, né? Que muitas vezes o nosso glorioso propósito, né? Na maioria das vezes ou todas as vezes, ele não vai ser de fato literalmente glorioso, mas ele vai ser ordinário, ele vai ser comum, né? Loki, ele se perdeu muitas vezes no caminho por procurar algo esplêndido, algo grandioso.
de que isso realmente é um glorioso propósito. E muitas vezes a gente também pode acabar se perdendo por caminhar por esse mesmo caminho, quando na verdade Deus quer que a gente cumpra, né, com o nosso propósito no dia a dia, nas coisas comuns, nos relacionamentos, nos pequenos detalhes, na contemplação da criação, no simples fato de trabalhar, de ir para a igreja, cultuar, coisas que são parte da rotina. Mas tudo isso faz parte de um grande propósito, que é o fato de sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Então que a gente possa sempre pensar nisso, né? Que nosso glorioso propósito, ele não precisa ser glorioso de fato. Eu diria diferente, eu diria que ele vai ser glorioso de qualquer forma, independente do tamanho, né? Glorioso simplesmente por ser o que Deus designou para que a gente faça, né? É justamente o que tu disse. Às vezes a gente fica esperando... isso se aplica até a dons, a talentos. A gente já conversou isso aqui em outros episódios. Que a gente sempre espera que... Às vezes a gente sempre espera que seja algo, sei lá, incrível, enorme, que todo mundo veja. E às vezes é algo que vai ficar ali. Às vezes só entre você e Deus. E pronto. O glorioso propósito, eu acredito que é justamente glorificar a Deus. Então, independe da forma que eu vou fazer isso, porque da forma que Ele me der para fazer, eu preciso estar satisfeita, eu preciso estar feliz, meu coração precisa se sentir satisfeito em cumprir o que Deus designou para mim. Eu acho isso bem importante e difícil, né? Porque a gente realmente... Não só essa questão que o Rubinho falou também, né? De ter o tempo. Não só pelo tamanho do que a gente vai fazer, mas de quando, de como. A gente sempre fica criando essas expectativas tolas de querer saber o que vai ser, o quando vai ser, como vai ser. Quando Deus é quem sabe, e isso precisa bastar. Isso precisa ser o suficiente para a gente simplesmente sentar na cadeira e dizer: ok, se é Deus que está no controle, então eu não preciso de me preocupar, eu não preciso de estar perdendo tempo tentando algum protagonismo, porque o protagonismo não é meu. É como esqueci o nome dele, o autor de Notas de Xícara Maluca. Ele fala isso bastante É o quê? David Wilson. Isso. Ele fala bastante no livro, no Notas de Xícara Maluca, que ele faz bastante essa analogia de como a vida e tudo parece como uma peça, né? E Deus é quem tá ali fazendo todo o roteiro, toda a iluminação, todas as cenas, todas as falas. É Ele que faz, e ao mesmo tempo ele é o protagonista também. Ele não é só o criador. E a gente é só os figurantes ali que tá aparecendo de vez em quando, fazendo o que ele diz pra gente fazer. E isso tem que ser suficiente no coração da gente pra gente sentir que aquilo é o máximo. A gente já tá fazendo mais do que deveria, do que poderia, na verdade. Porque Deus é tão misericordioso que dá a gente essas oportunidades de fazer alguma coisa pra Ele, porque a gente nem tem condição, nem tem capacidade zero pra fazer qualquer coisa. Mas Ele é tão bom que nos dá essas oportunidades. Deus, ele é perfeito em quebrar as nossas expectativas, né? Faz isso de uma forma, né, magistral. Então, eu lembro muito, para finalizar tudo isso que a gente tá falando, do final da carreira do apóstolo Paulo, né? Ele que é tido como uma das figuras mais importantes na história do cristianismo, em seus últimos dias, preso, sozinho, né? Como diz Marco Teles no Amado Timóteo, só queria uma capa e alguns livros, e nem isso ele tinha, ele se via sozinho, sem ninguém ao lado dele, mas ele termina a carta de Timóteo dizendo que ele correu a carreira
completou, ele guardou a fé. E no final dizendo que, apesar de tudo isso, ainda que ele esperasse, e eu imagino isso, né? Estou supondo, que Paulo esperava que o final da carreira dele seria de uma outra forma, ainda assim havia valido a pena, sabe? Eu acho que talvez essa seja o ponto aqui. Muitas vezes Deus ele não vai corresponder às nossas expectativas, né? A ideia que a gente tem de um glorioso propósito, mas a certeza que a gente pode ter é que a ideia que ele tem sobre um glorioso propósito é a melhor e ela vai bastar. E quando a gente chegar naquele último dia, a gente vai poder olhar para os olhos do Senhor, não decepcionados porque ele quebrou a nossa expectativa, mas cientes, né, de que a vontade dele foi infinitamente melhor do que tudo aquilo que a gente poderia pensar ou imaginar em algum momento da nossa vida. Eita glória! E eu acredito que é isso. Essa questão do glorioso propósito me lembrou muito também. Israel falou do que ele fala em 2 Timóteo, do que Paulo fala em 2 Timóteo, mas me lembrou muito o texto de Atos. É um texto bem conhecido, todo mundo conhece, de Atos 20:24, né? Que ele fala que em nada considera a vida dele como preciosa para ele mesmo, desde que ele complete a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. E aí lá em 2 Timóteo ele diz que finalmente conseguiu completar a carreira. Que a gente consiga ter a graça de, ao chegar nos nossos últimos dias, a gente consiga entender que a gente conseguiu completar a carreira que o Senhor nos concedeu graciosa e misericordiosamente o privilégio de correr. E assim que a gente entenda que do outro lado dessa travessia vai ter um cais onde a gente vai poder finalmente aportar e o Senhor vai estar lá do outro lado esperando a gente. De alguma forma a gente vai entregar a Ele aquilo que a gente aquilo que Ele confiou às nossas mãos de fazer, não por nós mesmos, mas a gente vai devolver para Ele aquilo que Ele nos propôs a fazer. Que Ele nos ajude a sermos cristãos melhores e a completar essa carreira com excelência. Amém. Esse episódio tá cheio de candy easter egg, Amém. né? Verdade. Mas é isso, gente. Obrigado para você que nos ouviu até aqui. Caleb não pôde permanecer, ele teve um probleminha pessoal. Ore por nós, Bendito Podcast, para que o Senhor continue nos dando a graça de continuar produzindo episódios de podcast para vocês. E é isso. Obrigado a você que nos ouviu. Siga-nos em nossas redes sociais pessoais, mas também especificamente siga-nos no Bendito Podcast, lá no Instagram. Interaja com a gente, curta, comente, compartilhe, salve, indique a um amigo e tudo isso aí que você sabe que tem que fazer e que você pode fazer. E feito diz o povo no Twitter, custa R$0 você fazer. Obrigado, gente. É isso aí, galera. Pois, gente, muito obrigado e até a próxima. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Até mais, galera. Um cheiro.